Olá, meu nome é Marto Aurélio Dantas, eu sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, sou advogado criminalista e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal em algumas faculdades de Direito aqui na região metropolitana do Recife. O objetivo e o propósito deste vídeo é trazer a você algumas reflexões acerca do tema carreiras jurídicas. Mais especificamente, eu estou preocupado com aquelas pessoas que se perguntam: como eu darei os primeiros passos na minha vida profissional se eu quiser ser um advogado, se eu quiser ser uma advogada? Se o meu desejo, o meu propósito é me inserir como um causídico, como um indivíduo que patrocina a causa de outras pessoas em juízo. Eu gostaria de começar dizendo a você que o mundo inteiro passa por intensas e rápidas transformações. As carreiras jurídicas também enfrentam esta realidade. Se nós pudéssemos olhar brevemente o que aconteceu no mundo de atividades dos juristas nos últimos 50 anos aqui no Brasil, nós notaríamos que as transformações foram intensas. E eu gostaria de falar, por exemplo, de 3 momentos que para mim são muito claros. Até a década de 70 do século XX, as pessoas que ingressavam nas faculdades de Direito, e eram poucas as faculdades de Direito naquela época, tinham prioritariamente o desejo de seguirem uma carreira como advogados. Poucos eram aqueles estudantes que ingressavam numa faculdade de Direito pensando em fazer um concurso público, porque concursos públicos sequer existiam, eram a regra naquela época, a regra até a década de 80, mais especificamente até o ano de 1988, quando a Constituição Federal tornou obrigatório o concurso público como modo de ingresso dos indivíduos nas carreiras do serviço público em geral. Então, até a década de 70 e boa parte da década de 80, os cargos eram ocupados por indicação do governador do estado, do prefeito, por indicação de um indivíduo que ocupava uma patente, que era ministro ou presidente da República. Então, as pessoas que não tinham essas possibilidades, que não visualizavam essas perspectivas e que ingressavam numa faculdade de Direito, queriam ser advogados. Os advogados tinham salários maiores do que a maioria dos servidores públicos naquele período, até meados da década de 80, e também tinham mais status e mais destaque na opinião pública até aquele momento. Você sabe que isso mudou, e mudou muito desde o final do século XX e principalmente nas 2 primeiras décadas do século XXI. O que é que nós tivemos? Nós tivemos uma mudança radical no perfil do estudante de Direito. As pessoas começaram a ingressar na faculdade de Direito, e eu acredito que há 2 fatores que contribuíram para isso, ou seja, o ingresso através de concurso público meio que universalizou a possibilidade dos indivíduos que sonharam em ser magistrados ou membros do Ministério Público, o que é muito bom, efetivamente, mas em segundo lugar, a dimensão midiática que ministros do Supremo Tribunal Federal e também juízes e desembargadores ganharam ao longo das 2 primeiras décadas do século XX. Então, 3 fatores estimularam muito e fizeram com que muitas pessoas, muitos indivíduos ingressassem na faculdade de Direito querendo fazer um concurso público. O status que a função produz para o indivíduo, o salário que podiam obter. Então as pessoas ingressam já imaginando a possibilidade de ter salários de 30, 35 mil reais, que é mais ou menos o que estabelece o teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe muito bem que frequentemente servidores ganham mais do que o teto, muito embora isso não devesse acontecer, mas é uma realidade em muitos lugares. E em terceiro lugar, a estabilidade. Então esses fatores justificaram e fizeram com que muitos dos meus colegas que estudaram comigo lá na faculdade, ainda no século XX, no século passado, e muitos dos meus alunos hoje quisessem ou queiram ingressar na faculdade para fazer um concurso público. Mas isso mudou. Agora nós estamos iniciando
a década de 20 do século 21. E o cenário é completamente diferente. Hoje nós começamos a perceber que 4 fatores acontecem. O primeiro dos fatores que vem acontecendo, e isso vai se tornar cada vez mais evidente para todos nós, é que o número de concursos públicos vai reduzir significativamente. E isso por 2 razões. A primeira razão é porque, havendo a informatização do trabalho, a digitalização do processo, o que acontece é que se precisa de menos servidores para ocupar funções que antigamente eram braçais e mecânicas. Eu imagino quando eu comecei a advogar e eu chegava numa vara para pedir para ver o processo, para ver a movimentação, isso levava de 30 minutos a 40 minutos até que o funcionário que estava procurando o processo do qual eu era advogado localizasse fisicamente o processo, pudesse trazer até mim para que eu fizesse carga, para fazer cópias ou coisas assim. O processo todo levaria entre 1 ou 2 dias, porque daqui que eu levasse o processo para casa, produzisse as cópias e pedisse para alguém devolver o processo ou eu mesmo fosse até lá. Hoje é tudo rápido, hoje eu entro no meu computador, eu vejo todas as movimentações, tudo que a parte contrária produziu, todas as provas que foram juntadas, os argumentos, tudo isso é muito rápido, então isso faz com que haja menos concursos públicos, em primeiro lugar porque a digitalização e a informatização das atividades do judiciário reduzem as vagas, o que é muito natural. Mas a gente ainda não viu a grande revolução, que é o ingresso da inteligência artificial. Esta sim vai reduzir ainda mais o número de postos de trabalho. Eu não estou dizendo que o computador vai substituir os juízes ou o computador vai substituir os promotores de justiça. O que eu estou dizendo é que, como a inteligência artificial facilitará e agilizará o processo de decisão, nós precisaremos de menos juízes e provavelmente menos órgãos do Ministério Público e outras áreas das carreiras jurídicas. Essa vai ser uma grande transformação. Então, comece a pensar direito se você vai direcionar a sua vida para fazer um concurso público, porque eles serão muito mais escassos no presente e no futuro. Esta é uma realidade com a qual nós já nos deparamos. Eu não quero desestimular você que se sente vocacionado para a magistratura ou se sente vocacionado para ser delegado de polícia ou para ser membro do Ministério Público. Se essa é a sua vocação, invista a sua energia, a sua inteligência e o seu esforço, porque certamente estas vagas continuarão a existir, muito embora os concursos sejam muito mais escassos doravante. Um segundo elemento que é uma transformação que eu imagino que seja inevitável é que essa separação, essa distância entre o salário que ganham esses servidores e o salário médio daqueles que atuam no Poder Judiciário, deve haver uma grande mudança, uma equalização. Porque não faz sentido, por exemplo, que um juiz que fez um concurso público e se tornou magistrado ganhe 5 vezes mais do que um delegado de polícia, por exemplo, que também é bacharel em direito, que também fez um concurso público. Eu, quando ingressei na advocacia, me deparei com uma situação muito constrangedora, porque nós tínhamos promotores de justiça que ganhavam 3 vezes mais que os defensores públicos, sendo que ambos fizeram os mesmos concursos, tiveram exigências muito parecidas, muito semelhantes para ocuparem aquelas funções. Felizmente, houve já um equilíbrio entre essas funções, mas o que eu vejo é que esses salários eles tendem a ser menos atrativos no futuro, porque eu acredito que o senso comum mostra um certo escândalo da sociedade em relação a esses salários absurdos que muitas vezes é pago a servidores públicos. Eu não estou falando que eles ganham mais do que deveriam ganhar, mas é que essa diferença entre o que efetivamente ganham e o que ganha a média dos servidores públicos em todas as áreas é muito grande, e isso me parece que deve diminuir ou se desfazer ao longo do tempo. Em terceiro lugar, eu acredito que também a estabilidade
é um conceito que tem os dias contados. Nós vivemos uma época em que a economia mundial ela tem sido invadida e dominada por um movimento, por um modelo político-ideológico chamado neoliberalismo. E o neoliberalismo não entende muito bem essa ideia de que o indivíduo, independentemente de sua produtividade, independentemente do modo como atua, tenha estabilidade. Então, já se fala e já se discute com muita frequência a possibilidade de demissão, a possibilidade de questionar o conceito de estabilidade. Bem, coloquei isso de modo muito introdutório. O que eu gostaria mesmo é de dizer a você que está na faculdade de Direito que provavelmente o caminho melhor, mais rentável, o caminho mais produtivo para você seja focar os seus interesses na advocacia. Não estou dizendo que a inteligência artificial, a informatização, a digitalização dos processos também não vai gerar efeitos dramáticos na atividade da advocacia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria começar dizendo a você: se você se sente vocacionado para a advocacia, eu creio que você está num excelente momento da história para querer ser advogado. Mas, Martorelli, o que eu preciso saber e que cuidados eu deveria ter ainda como estudante de direito ou agora já como um profissional, um advogado, para começar a minha carreira? Em primeiro lugar, eu queria que você tivesse em mente que é necessário que você escolha uma determinada área para a sua atuação. É muito difícil ser bom em tudo, mas é importante que nós não percamos a visão do todo do direito. Eu acho que é muito problemático o indivíduo que diz: eu sou advogado criminalista, logo eu não entendo nada de direito do trabalho, não entendo nada de direito previdenciário, não entendo nada de direito civil e de processo civil. Esse profissional também já não tem lugar no mundo de hoje. Hoje nós precisamos de profissionais que conheçam profundamente a sua área e que também tenham uma visão panorâmica e um conhecimento seguro de outras áreas do direito, porque tudo está, de certa forma, interrelacionado. Há uma imbricação em várias áreas do direito e o indivíduo que se tornou extremamente especialista em uma questão, de uma área, como, por exemplo, quando eu comecei como advogado criminalista, eu tinha colegas que só faziam o tribunal do júri, ou seja, eles trabalhavam exclusivamente com os crimes dolosos contra a vida, mais especificamente com homicídios. Então, esses indivíduos vão se tornar cada vez mais raros, porque é importante que tenhamos um conhecimento mais amplo, não apenas da área que escolhemos, mas também de um panorama geral do direito. Então, é importante que áreas como direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, processo civil, façam parte do teu conhecimento se você está querendo começar a sua vida, se você está querendo começar a sua atividade jurídica como advogado. Mas é sem dúvida nenhuma necessário que você escolha uma área para se especializar. Naquela área você será um excelente profissional e isso trará o resultado que o tempo que você precisará e desejará para si. Então, o primeiro elemento para você ter uma carreira como advogado positiva, boa, próspera, é escolher uma área específica e nesta área alcançar conhecimento. O segundo elemento, depois do conhecimento, é a experiência. E aí pega, né? Porque você tem conhecimento, é mais ou menos fácil, porque as informações são abundantes, os livros estão aí, os cursos estão disponíveis, a internet está cheia de informações, quer seja através de e-books, artigos, aulas como essa que eu estou dando agora, como um vídeo aparece para você, chegam a você, as informações e o conhecimento têm as portas abertas, escancaradas para você. E a experiência? Como é que eu faço para adquirir experiência? Eu sei que esse é um problema grave e eu sei que os meus alunos sofrem muito com isso, porque eles buscam lugares no escritório de advocacia. Não tem uma semana que eu não tenha um aluno que me pergunte: professor Martorelli, haveria a possibilidade de eu trabalhar voluntariamente, ou seja, sem remuneração, no seu escritório, para que eu pudesse acompanhar alguns casos? E, obviamente,
nós temos um espaço físico limitado e também um espaço lógico, uma necessidade lógica também reduzida. Não faz sentido eu ter no meu escritório de advocacia um número muito grande de estagiários, até porque a maioria dos estagiários que chegam no escritório de advocacia estão lá à procura do que você também está procurando, experiência. E assim que adquirem alguma experiência, vão embora abrir seus próprios escritórios. É natural, não estou dizendo que isso seja errado, não. Mas isso gera um problema. A rotatividade de estagiários no escritório de advocacia é um problema. E vários colegas advogados compartilham isso comigo. Quando a gente ensina tudo o que eles precisavam aprender, quando eles se tornam prontos para colaborar efetivamente para o escritório, eles acabam saindo, encontrando uma outra atividade, ou terminam o curso e vão empreender seu próprio negócio, coisas assim. Muito bem, experiência é algo necessário. E aí eu gostaria de dar duas dicas para você que almeja e deseja ganhar experiência. O que é possível fazer? Primeira dica, Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem vagas remuneradas e não remuneradas para estagiários. Então, se você quer experiência, se você deseja ter experiência, a Defensoria Pública é uma porta aberta. Além de lhe dar experiência, você vai estar contribuindo com a sociedade. Em segundo lugar, eu gostaria de sugerir a você que buscasse fazer acompanhamentos processuais nos sites. Busque conhecer as decisões, busque ler as peças que vão sendo produzidas pelos advogados. A gente tem experiência não apenas quando a gente faz, mas quando a gente vê fazer. Eu recomendo muito ao pessoal que deseja seguir o meu caminho de advogado criminalistas que assistam audiências, que vejam sessões do Tribunal do Júri. Isso tudo ajuda muito. Mas eu tenho consciência, e até vou gravar um vídeo depois para falar sobre um projeto que eu desenvolvo, que é o Grupo de Estudos Avançados em Ciências Criminais, que nasceu com o propósito de dar uma porta aberta de experiência para aqueles que desejam se preparar para a advocacia criminal. Muito bem. Em terceiro lugar, você precisa ter visibilidade. Você tem que ter conhecimento, você precisa ter experiência e você tem que ter visibilidade. E aí você me pergunta, Martorelli, mas como é que eu vou ganhar visibilidade? Eu vou alugar uma sala, vou colocar advogado fulano de tal e assim as pessoas vão saber que eu existo? É verdade. Os seus 2 vizinhos de porta vão saber que você existe. Seus clientes provavelmente não vão saber que você existe. Para ganhar visibilidade, eu recomendo 3 ações. Em primeiro lugar, participe das atividades da Ordem dos Advogados do Brasil na região em que você mora. Seja o trabalho da subseccional, seja o trabalho da seccional, você deveria participar dos cursos, das reuniões, dos debates. Mesmo você que é estudante de direito, deve se engajar na Ordem dos Advogados do Brasil. Geralmente é uma janela muito interessante para que você apareça e seja conhecido por outros advogados e para que você conheça a área, o ambiente, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos como advogados. Então, ao invés de investir uma grana que talvez você nem tenha para montar um escritório que estará sempre vazio, eu recomendo a você que você participe das atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, os cursos, os eventos, as palestras, os encontros que ali são promovidos. Essa é a primeira coisa que eu recomendo a você. Em segundo lugar, invista em mídias sociais. As mídias sociais são um caminho de conhecimento. Agora, quando você for criar a sua mídia social, seja em programas, em aplicativos como Instagram, como Facebook, você tem que ter cara de advogado, jeito de advogado, porque é isso que você quer mostrar. Não que você existe, não que você tem um corpo torneado, não que você é um cara que tem muitos amigos e bebe alegremente com eles no final de semana. Se é isso que você pretende demonstrar, você cria um perfil especificamente para isso. Mas se você quer se apresentar como advogado, então você deveria criar um perfil que tem essa cara, que tem esse tom, que tem esse jeito, para que as pessoas, olhando para o teu feed, olhando para as informações que estão ali a teu respeito, possam te encontrar e te identificar como advogado. Existem já agências de publicidade dedicadas a isso. É preciso perceber que a advocacia, ela
tem regras muito claras definidas pelo Código de Ética da Advocacia, e você não deveria fazer propaganda da advocacia, da sua advocacia, mas você deveria ter canais que mostrem e permitam o acesso a você. Então você poderia ter uma página na internet do seu trabalho, através do qual as pessoas poderiam te localizar. Você pode ter perfis em redes sociais, isso não está proibido, desde que você não venda o teu serviço ali. Se apresente, é uma coisa completamente diferente se apresentar como advogado e vender, estabelecendo preços e mercadejando o teu serviço. Isso está vedado pelo Código de Ética, mas apresentar-se como advogado é um direito que você tem se você é advogado do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, invista em redes sociais, faça isso com profissionalismo, com seriedade, porque é um caminho extremamente importante. Em terceiro lugar, faça contato com outros colegas. Ninguém é lembrado para sempre. Não importa como você foi um extraordinário aluno na faculdade de Direito, as pessoas vão esquecer de você. Todos nós seremos esquecidos um dia, mas a gente pode dar um trabalhinho para esquecerem de nós, né? Então entre em contato, marque grupos, reúna-se com colegas, com amigos advogados, porque quando surgirem oportunidades e demandas, então eles lembrarão do teu nome, lembrarão da tua competência, lembrarão de que você poderá ajudar aquele cliente ou aquela pessoa numa determinada área. Então, para manter a visibilidade, participe de grupos, mantenha contato com ex-professores, mantenha contato com colegas da faculdade, porque se você se isolar, se você se afastar do meio, é muito provável que você perca em visibilidade. A quarta dimensão, e talvez essa dimensão seja muito importante, então você tem, em primeiro lugar, dos elementos que eu falei do conhecimento, falei da experiência, falei da visibilidade, mas por uma boa coincidência, esse quarto ponto é aquela que está com a minha aliança, talvez mereça um destaque de ouro aqui. Você deve buscar ser um profissional ético. Olha, pode levar 30 anos para construir um nome e 3 minutos para destruí-lo. Então, na nossa carreira, na nossa área, a credibilidade do profissional é muito importante. É muito importante que as pessoas, ao ouvirem ou lerem o teu nome, encontrem ali uma pessoa séria, uma pessoa competente, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz um trabalho sério, que entrega aquilo que foi combinado ao seu cliente. Então, é muito importante que você tenha uma perspectiva ética na atuação profissional. E quando eu falo de ética, eu não estou falando de um conjunto de regras que dizem não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu estou falando muito mais do que isso. Ser ético enquanto advogado não é apenas não produzir provas falsas ou não burlar o processo. Ser ético significa dar atenção ao seu cliente, atendê-lo e só prometer a ele o que você pode entregar, nunca dizer a ele que uma sentença é certa, que aquela causa está ganha desde o início. Não, você não pode ter essa garantia. Em raríssimas situações você pode dar qualquer certeza ao seu cliente. Então venda segurança, mas não certeza. A segurança é essa consciência que o seu cliente precisa ter, que está sendo bem representado por uma pessoa competente. E quanto mais seriedade e limites claros você deixar transparecer para o seu cliente, maior será a credibilidade que você terá. Então, muito cuidado, meu colega. E eu queria abrir um parênteses aqui para os meus alunos. Você sabe qual é o maior prejuízo de você colar nas provas? É que aquele colega que viu você colando, até mesmo que participou da cola, sabe que você é uma pessoa que frauda sistemas para se dar bem. Isso pega muito mal já na faculdade e isso talvez crie a tua imagem. Se você for um aluno sério, um aluno que faz o seu, que estuda, que se dedica e que quando eventualmente não sabe de alguma coisa, tira uma nota mais baixa, mas vai recuperar mais lá na frente,
Você está investindo na imagem que você tem, e imagem é extremamente importante para um profissional. Seja um profissional ético, desde estudante até o último dia você vai carregar o peso de zelar pelo nome que tem e agir de modo consistente com a profissão nobre que você escolheu, que foi a profissão de ser advogado. E esse vídeo está ficando longo, eu queria terminar falando sobre você deveria, para ter uma carreira profissional bem sucedida, conhecimento, você deveria ter experiência, você deveria ter visibilidade, você deveria ter ética e você deveria transformar seus clientes em promotores do teu serviço. Eu fico impressionado como os advogados, depois de terem uma sentença favorável ou terem concluído um processo, eles perdem contato com seus clientes. E aquilo que é feito dentro da tua obrigação não surpreende, não encanta, nem impressiona ninguém. É mais ou menos como o romantismo. O romântico é aquilo que se faz quando não é necessário. Um indivíduo que entrega um buquê de rosas para a sua namorada no dia dos namorados, na minha opinião, não está sendo romântico. Romântico é aquele indivíduo que num dia, sem qualquer motivo, sem qualquer razão específica, vai até o trabalho da tua namorada, da sua namorada e entrega o buquê de rosas. Porque ela não era necessário. Eu lembro de uma música do Gilberto Gil, que é uma versão de uma canção em inglês, que diz assim: não é Natal, nem ano bom, nada de extraordinário aconteceu, eu só chamei porque te amo. Isso para mim é romântico. Quando alguém, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, liga para uma outra pessoa para dizer que a ama e não há nenhum motivo específico que determine isso. Assim também, como profissionais, nós só poderemos ser lembrados pelos nossos clientes e convertê-los em promotores do nosso serviço se oferecermos a eles muito mais do que aquilo que eles estão esperando. Por exemplo, quando você se preocupa não apenas com o processo, mas se preocupa com a pessoa. Quando você tem olhos para ver os dramas pessoais que aquele indivíduo está passando, não é apenas uma lead, não é uma petição inicial, não é uma contestação. Todo o conflito que está envolvido no processo envolve pessoas, envolve seres humanos. Eu lembro de uma situação em que um cliente chegou para mim e ele disse: doutor, qual é a solução? O meu problema é esse aqui e tal. E eu analisei aquele pedido, aquela demanda e disse: olha, você tem três caminhos. Você tem três caminhos. O primeiro caminho é que nós ingressemos com uma ação na justiça comum. E você tem essas e essas perspectivas se nós ingressarmos na justiça comum uma ação contra esta pessoa que lhe ofendeu, que lhe prejudicou. A segunda opção é mais rápida, mas as perspectivas de ganho com isso são menores, é que nós venhamos a propor uma ação num juizado especial. Essa é a segunda opção, é mais rápida que a primeira, mas o ganho possível, o recebimento a nível de indenização, ressarcimento do mal que lhe foi provocado será menor. Mas há a terceira opção. Essa opção é a que me parece mais econômica para você e a mais inteligente. Ele arregalou os olhos e disse: qual é, doutor? Me diga. Eu disse a ele: a terceira opção é que você perdoe. É que você perdoe a pessoa que lhe ofendeu. Porque essa pessoa não vai ter recursos para pagar uma indenização significativa. Você vai ter que enfrentar uma ou duas audiências para resolver isso, em que provavelmente vai ter que se confrontar com essa pessoa. Isso gerará um desgaste emocional em você. Eu sei que se você perdoar, você não pagará nada a título de honorários, mas na minha opinião, essa é a coisa mais inteligente para você fazer agora. Enquanto eu dizia isso, uma lágrima começou a correr no rosto do meu cliente, e ele continua sendo meu cliente até hoje, todas as vezes que ele tem uma necessidade, porque ele sabe que eu não estou preocupado somente em honorários,
eu estou preocupado com a vida dele, com as dores dele, o que é o melhor para ele. Se você for capaz de levantar os seus olhos do papel e do processo para ver a pessoa, para ver as dificuldades que essa pessoa enfrenta na sua vida, eu tenho certeza que mais do que clientes, você terá promotores da sua atividade e dos serviços que você presta. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Um grande abraço, paz e bem.